Timão. O presbítero Fernando Guerra já saudou a todos e deu boas-vindas a todos. Com o presbítero Marco Túlio está a sua esposa também. Conosco também o nosso irmão Paulo de Tasso, Cristiane e sua esposa, que vieram aqui hoje para agradecer a Deus, a bênção de Deus e a intervenção de Deus na sua vida. Quero informar que pastor Cláudio encontra-se na congregação de Itamaracá e que nossa irmã Evanise, nessa semana, deixou o hospital, teve alta médica, continua precisando da bênção de Deus, sua recuperação. Nosso irmão Clodoveu submeteu-se a uma cirurgia e foi tudo bem, está em casa. E durante a semana estejamos orando pela nossa irmã Natália, que submeterá um procedimento na próxima quinta-feira. Deus tem sido já gracioso com ela e que faça essa grande obra para a glória do seu nome. Nós vamos continuar a exposição da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Estão lembrados que estiveram aqui semana passada, que nós lemos uma parte do capítulo 6 e do capítulo 7, semana passada. Lemos no capítulo 6 os versos de 11 a 13 e lemos os versos de 2 a 4 do capítulo 7. Hoje nós vamos ler a parte final do capítulo 6, a partir do verso 14 e ler o primeiro versículo do capítulo 7. O nosso tema hoje é igualmente difícil. Às vezes o pregador se encontra em situações assim. Quem faz uma exposição de um livro todo, versículo por versículo, vai tratar de assuntos, alguns mais difíceis, mais penosos até de serem tratados, né? E hoje nós vamos tratar a questão do jugo desigual. Como existem justificativas humanas para tentar desfazer o que a Bíblia diz, né? Argumentos fortes, né? No casamento, por exemplo, para justificar o jugo desigual, alguém diz assim, mas fulano casou-se com cicrana que era da igreja, olha a tragédia que foi o casamento. Já ouviram isso? Ela casou-se com ele que era da igreja, olha aí, né? E eu conheço outra que casou-se com um ímpio e vive muito bem. Não são os argumentos humanos, né? Eu sempre digo assim, estar na igreja não significa, casar-se com alguém que está na igreja não significa que não seja um jugo desigual, porque você pode casar-se com alguém que é da igreja, mas é um ímpio, é da igreja, é ímpia, não é essa a questão. A questão é bem mais profunda e o texto nos fala sobre isso. Então vamos ouvir o que Deus nos tem a dizer, que o que conta é o que Ele quer dizer, o que Ele disse. Como diz Augusto Nicodemos, a Bíblia tem uma só interpretação. Deus disse o que Ele quis dizer. A gente tem várias aplicações, mas interpretação apenas uma. E vamos procurar, na graça dEle, vamos procurar sermos encontrados fiéis na interpretação do que ele disse. Capítulo 6, verso 14, até o verso 1 do capítulo 7. Queria ler com você, então leia comigo, vamos fazer a leitura em uníssono, leiamos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque se sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, entre do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras,
e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém. Permaneça com a Bíblia aberta, querido. Vou iniciar compartilhando um texto, uma pequena leitura de um texto de Charles Spurgeon, século XIX, conhecido como o príncipe dos pregadores. Escreveu um texto sobre esse tema, separai-vos, que é exatamente o que diz Paulo aqui pelo Espírito Santo. Separai-vos, retirai-vos, diz o Senhor. E ouçam bem o que diz Spurgeon. O crente, embora esteja no mundo, não é do mundo. Ele deveria ser distinguido do mundo nos grandes objetivos da sua vida. Para o crente, o viver tem de ser Cristo. Quer beba, quer coma, quer faça outra coisa, o crente deve fazer tudo para a glória de Deus. Você pode acumular tesouros, mas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões nem podem escavar nem roubar. Cada afirmação que ele faz, ele coloca a referência bíblica. Talvez você queira se esforçar para ser rico, mas a sua ambição deve ser tornar-se rico na fé e nas boas obras. Você pode desfrutar de prazeres, quando, porém, se alegrar, cante salmos, e em seu coração faça melodias ao Senhor. Em seu espírito, bem como em seus propósitos, você deve ser diferente do mundo, esperando humildemente em seu Deus, sempre consciente de sua presença, deleitando-se em sua comunhão com Ele. Procurando conhecer a vontade dEle, você comprovará que é membro da raça celestial. Também deve ser separado do mundo em seus atos. Se algo é certo, você tem de fazê-lo, embora venha a sofrer perdas. Se algo é errado, ainda que resulte em ganhos, você tem de rejeitar o pecado por amor ao seu Senhor. Você não deve ter comunhão com as obras infrutíferas das trevas, e sim reprová-las. E ele conclui dizendo: ande de modo digno de seu chamado e posição. Lembre-se, crente, você é filho do Rei dos Reis. Portanto, mantenha-se limpo no mundo. Não manche os dedos, que logo tocarão cordas celestiais. Não permita que os seus olhos, os quais em breve contemplarão o Rei em sua glória, tornem-se janelas da concupiscência. Não permita que seus pés, que logo caminharão nas ruas de ouro, sejam maculados em lugares lamacentos. Não permita que seu coração, o qual em breve será cheio pelas coisas celestiais e transbordará de regozijo, encha-se de orgulho e de infelicidade. Portanto, retirai-vos, separai-vos. É sobre isso que quero falar hoje, no nome do Senhor, na dependência dEle, para a glória dEle. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Qual é a orientação de Deus para a nossa vida? Porque estamos aqui no mundo, somos peregrinos, somos cidadãos de duas pátrias. Somos nós todos aqui cidadãos brasileiros e somos cidadãos da pátria celestial. Qual deve ser nossa conduta em
todas as áreas da nossa vida. Então, resumi esse texto em 4 partes, bem objetivas. Em primeiro lugar, uma proibição. Quando eu estava estudando o texto, fazendo o esboço do sermão, eu estava pensando, mas começar logo com proibição, né? Numa geração que não quer nada proibido, né? O cantor popular escreveu uma canção, é proibido proibir. Proibir não é simpático, né? Nós precisamos entender o contexto aqui. Falsos cristãos e falsos apóstolos estavam infiltrados na igreja de Corinto. Eram falsos e eles usavam uma linguagem cristã. Eles cantavam hinos cristãos. Eles pregavam a Bíblia cristã, mas não tinham comportamento cristão. E eles se levantaram contra o apóstolo Paulo, procuraram macular a sua vida, o seu caráter, procuraram desacreditá-lo. Primeiro dizendo, ele não é apóstolo, ele não tem credenciais de um apóstolo, ele não é um daqueles que originalmente andaram com o Senhor. Então, quiseram desacreditá-lo. Induziram a igreja de Corinto a exigir uma carta de recomendação da igreja de Jerusalém, atestando que Paulo era um apóstolo. E o apóstolo Paulo disse, vocês exigem de mim uma carta? Na verdade, vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações. Nesse contexto mais imediato, Paulo estava se referindo à união, à comunhão com aqueles tais apóstolos, com aqueles falsos apóstolos, aqueles falsos mestres que estavam infiltrados na igreja e influenciando muitas pessoas. Agora, em um sentido mais amplo, o apóstolo Paulo está aplicando aqui o princípio a todas as áreas da nossa vida. Então, primeiro, uma proibição. E em que consiste essa proibição? A primeira parte do versículo 14, que é muito claro. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Aqui está uma proibição, que significa que os cristãos não devem se unir com os incrédulos em nenhum tipo de sociedade espiritual ou em um relacionamento que seja prejudicial para o seu testemunho cristão dentro do corpo de Cristo. É essa a proibição. Se você olhar comigo na primeira carta aos Coríntios, se você tem aí sua Bíblia aberta, lá no capítulo 5, primeira carta, verso de número 9, ele diz, esse era um assunto recorrente na instrução de Paulo, ele diz assim, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esses tais nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Estava tratando daquela questão de disciplina de um membro da igreja. Agora, capítulo 6 ainda, 1 aos Coríntios, de 15 a 18. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E aí a palavra é fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo.
Ainda na primeira carta aos Coríntios, ele tratará da questão, capítulos 8, 9 e 10, eu vou falar sobre isso mais adiante. Tiago, na sua epístola, no capítulo 4, versículo 4, ele fala com muita clareza sobre essa questão. Tiago 4,4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E João, apóstolo, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 15, que é um versículo bastante conhecido, 1 de João 2,15, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não vos ponhais em jugo desigual. Essa é a proibição que a palavra de Deus nos impõe. Quando a gente vai à palavra de Deus, descobre que Paulo tomou esse termo, jugo, lá do livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 22, 10, quando os israelitas foram instruídos a não colocarem no mesmo jugo, por exemplo, um boi e um jumento. Essa é a instrução. E, na verdade, a partir de um ponto de vista prático, esses dois animais tinham tamanho, natureza e estilo de trabalho diferentes. Como é que você vai colocar um boi e um jumento debaixo do mesmo jugo, em uma mesma canga, para fazer um trabalho? É incompatível. Eles têm tamanho diferente, o estilo de trabalho deles é diferente. Agora, o apóstolo Paulo pega essa ideia lá de Deuteronômio, está aplicando à igreja, e o princípio espiritual aqui é muito interessante para nós, com referência, com relação à cidade de Corinto. A história revela que os habitantes de Corinto eram notáveis pelas associações que tinham. Por exemplo, eles tinham sindicatos, sociedades, grupos organizados para praticamente tudo. E para cada sindicato, para cada grupo organizado, para cada sociedade, eles tinham uma divindade. Os irmãos vão se lembrar, quando estudamos o livro do Apocalipse, uma das grandes lutas dos cristãos primitivos era exatamente essa era a luta. Como levar uma vida social sendo fiel a Deus? Como manter o meu negócio, o meu comércio, e participar de uma associação comercial que tinha uma relação com a divindade pagã, que prestava culto àquela divindade pagã, que confiava o sucesso dos seus negócios àquela divindade pagã. E nós estudamos no Apocalipse que alguns irmãos da igreja sofreram danos. Eles literalmente tinham que abrir mão dos seus negócios, porque eles eram alijados como cristãos. Se eles entendiam que eram exclusivamente do Senhor, se eles criam em um único Deus, como participar de um sindicato, de uma associação, de uma sociedade que adorava um Deus pagão? E os cristãos tinham que fazer uma opção e pagar esse preço. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Então, queridos irmãos, primeiro ponto é esse, uma proibição. O segundo ponto que eu queria destacar aparece da segunda parte do verso 14 até o verso 17. A palavra de Deus fala aqui de uma incompatibilidade. Vejam bem, existem certas coisas que são essencialmente incompatíveis. Nós lemos lá no livro do profeta Amós: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? E aqui, o apóstolo Paulo, para fundamentar a sua instrução à igreja, a questão do jugo desigual, ele apresenta, ou ele elabora uma lista de coisas que são opostas, que não podem andar juntas. Olhando aí para o texto, estão muito claras, vejam bem. Verso 14, justiça e iniquidade. Qual é a união que pode haver entre justiça e iniquidade? Entre luz e trevas. Qual é a comunhão entre luz e trevas? Ele diz mais:
entre Cristo e o maligno. São absolutamente incompatíveis. E aí ele aplica o crente e o incrédulo. Como é que pode haver uma sociedade? E no verso 15 ele usa aqui o termo Belial, utilizado para Satanás, e apenas ocorre nesse versículo em todo o Novo Testamento, é um termo mais comum no Velho Testamento, e Belial refere-se a uma pessoa vil, uma pessoa iníqua que causa destruição. Ele ainda diz, verso 16, o santuário de Deus e os ídolos. E ele diz claramente no verso 16 que os cristãos são o santuário de Deus, são o templo de Deus. E a pergunta dele é: qual é a relação, qual a ligação entre o santuário de Deus e os ímpios? E certamente quando Paulo escrevia, o seu pensamento retroagia ao incidente no qual o rei Manassés, que depois teve uma oportunidade para arrependimento, mas a Bíblia diz que Manassés pecou, fez com que Israel pecasse, foi agoureiro, adivinhador, ofereceu seus filhos em sacrifício ao deus Moloque, e outra coisa grave que está lá, segundo o livro dos Reis, capítulo 21, que ele introduziu uma imagem esculpida no santuário de Deus. E certamente Paulo está trazendo aqui à memória essa realidade, esse fato histórico, para dizendo que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Só mais tarde, Josias, o rei Josias, o piedoso rei Josias, foi quem destruiu aqueles ídolos todos que tinham sido introduzidos no templo. Então, primeiro ponto, uma proibição: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Segundo ponto, uma incompatibilidade, porque não há absolutamente nenhuma possibilidade de comunhão, de união, de harmonia. Há coisas que são absolutamente antagônicas. Terceiro lugar, uma outra coisa que nossa geração não gosta, nós temos aqui uma ordem, verso 17. Por isso, é a aplicação que ele faz, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Esse texto do versículo 17 foi retirado de Isaías 52:11, com um acréscimo de algumas palavras do Ezequiel 20:34, e o texto do verso 18, com essa promessa de Deus: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, foi extraído do segundo livro de Samuel 7:14, com o acréscimo das palavras de Isaías 43:6. Alguém estava comentando o seguinte: o apóstolo Paulo, às vezes, ele não citava um texto literalmente, ele citava a ideia. Porque você imagina, Paulo não tinha uma Bíblia como nós temos, né? Hoje nós temos aqui uma Bíblia, um livro, nós temos uma Bíblia eletrônica, alguns de vocês usam aí na hora dos cultos, não é? Uma Bíblia eletrônica que você acha o livro rapidamente. Paulo viveu numa época quando os livros eram rolos. Às vezes, por exemplo, você pode imaginar quantos metros tinha um rolo do livro do profeta Isaías, por exemplo. Não dava para carregar tudo aquilo, né? Então, ele conhecia a palavra de Deus e ele fazia, então, citações. E por isso nós temos essas citações aqui de vários textos. Mas a palavra é: saí, apartai-vos, né? É interessante entender isso. Paulo não estava pregando que um crente deve ser alguém isolado, né, de todas as outras pessoas do mundo. Ele fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 9. Abra comigo aí, vale a pena ler esse texto, que é bastante esclarecedor. Porque a Bíblia não está dizendo que um servo de Deus deverá se afastar de tudo, né? Não vou conversar com meu vizinho porque é incrédulo, não vou conversar com meu colega de trabalho porque é incrédulo, não vou trabalhar, não vou estudar, vou ficar isolado, vou ficar lá na minha casa, nada disso. Não é isso. Nós temos pessoas, nós nos relacionamos com as pessoas. Olha o que Paulo diz aqui, 1 Coríntios 9, a partir do verso 5.
e também o de fazer nos acompanhar de uma mulher cristã, como fazem os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Cefas, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come o seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisar o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa, ou não é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos a coisa espiritual, não será muito recolhermos de vós bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós também na mesma medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar também tira sustento? E ele continua: assim também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. E eu, porém, não tenho me servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes de alguém me anule essa glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois para mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me é confiada. Nesse caso, qual é o galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, vejam bem, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com o judeu como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele. Na verdade, ele está tratando aqui de duas questões: uma questão do sustento, que ele abriu mão, que era legítimo, e aqui ele está falando do seu envolvimento com as pessoas, para ganhar as pessoas, para levar as pessoas a Cristo Jesus. A instrução que ele está nos dando aqui, então, essa ordem do Senhor, separai-vos, não é um isolamento, mas um envolvimento social em todas essas práticas. Vejam que Jesus foi chamado de amigo de pecadores, foi chamado de glutão, foi chamado de beberrão, bebedor de vinho, mas percebam que Jesus se aproximava dos pecadores, mas não para se envolver com seus pecados, se aproximava para ganhá-los. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Agora, existem coisas no mundo com as quais um cristão não pode nem deve se associar. Eu queria que você pensasse agora no primeiro século e pensasse agora a nossa realidade. Imaginem aqueles primeiros cristãos e esses princípios da palavra de Deus sendo aplicados a eles, e esses princípios hoje aplicados a nós. É difícil dar-se conta de quantas separações o cristianismo significou no primeiro século. E eu trouxe aqui algumas questões absolutamente práticas, né? Por exemplo, alguns tiveram de deixar o trabalho, a sua atividade profissional. Imaginem um construtor, estava pensando em você, Fernando, um arquiteto, um pedreiro, alguém que trabalha na construção civil. Imagine isso hoje
Imagine agora século I. E era o seu trabalho. Ele é um cristão, no entanto, ele foi contratado para construir um templo pagão. E aí? Ele é um arquiteto cristão, foi chamado para um projeto de um templo pagão. Ele é um construtor cristão, ele tem uma construtora. E ele foi contratado, seu trabalho foi contratado. Vamos pensar em século I, agora vamos pensar hoje, em nosso país, em nossa realidade, quando as oportunidades de trabalho são tão escassas, né? Imagine, seu escritório de arquitetura está lá, com pouco serviço, e aparece aí uma possibilidade de um templo pagão, você fazer um projeto. E aí, Fernando? Fernando disse que prefere continuar aqui no templo aqui mesmo, viu? Vai ficar aqui. Pense nessa possibilidade. A pressão da sua família. O colégio dos meninos está atrasado, o condomínio. E aí? É pegar ou largar, né? Imagine um soldado cristão. Ele se curvaria diante do busto do imperador em adoração, queimaria incenso perante o busto do imperador. Ele é cristão, mas ele é um soldado. E aí? Várias vezes, queridos, no período da igreja primitiva, preste atenção nisso, um cristão foi chamado a decidir entre a segurança de seu trabalho e a sua fidelidade a Cristo. O que fazer? A segurança do trabalho e a fidelidade a Cristo. Manter o meu trabalho, o sustento da minha família e a fidelidade a Cristo. Eu citei recentemente foi até aqui na vigília da SAF, aquele comandante de um navio inglês chamado William Wilberforce. Comandava um navio negreiro, transportava gente, buscava no continente africano pessoas que eram vendidas como mercadoria. E William Wilberforce foi convertido a Cristo, foi transformado em um cristão. E agora, o que fazer? Continuar com essa atividade? Era o seu ganha-pão, era o seu trabalho profissional, continuar transportando escravos. E ele deixou aquela atividade que considerou incompatível com a sua fé cristã. E foi instrumento nas mãos de Deus. Entrou no ministério. John Newton, parlamentar, depois, impactado com o trabalho dele, quis entrar no ministério também, e foi recomendado a continuar no parlamento, fazer o seu trabalho. E foi assim que a Inglaterra se viu livre da escravatura. Começou com um homem a quem Deus usou, e pessoas comprometidas com o cristianismo, que consideraram determinadas práticas incompatíveis com a fé. Gente que, quando teve de decidir entre a segurança do trabalho e a fidelidade a Cristo, pela graça, pela bondade de Deus, optaram pela fidelidade a Cristo. Cristãos primitivos, quando eram saudados, César é o Senhor, respondiam com convicção, Jesus Cristo é o Senhor. E isso custou a vida de muitos deles. Agora vamos pensar aqui na vida social. No mundo antigo, no mundo primitivo, e naquele contexto, quando Paulo escreveu, inclusive lá em Corinto, muitas festas pagãs eram realizadas nos templos dos deuses. Como é que você vai participar da sua vida social? Como é que você ganhará projeção se você se isolar, se você não participar das festas, das solenidades, dos ajuntamentos, se você não comparecer às festas pagãs?
você cairá em descrédito. E o apóstolo Paulo instrui a igreja, 1 Coríntios 8, 9, 10, com relação à carne sacrificada a ídolos. Ele chega a dizer, um ídolo não é nada. Aí ele diz, quando você for ao mercado, compre a carne, não pergunte nada. Compre o que está lá em exposição. Se alguém convidar você para uma refeição em sua casa, vá. Não diga nada, coma de tudo que se colocar à mesa. Agora, se o seu anfitrião lhe disser, olha, você é um cristão, essa carne aqui é sacrificada a ídolo. Aí Paulo diz, não coma, por causa da consciência do outro. Agora, uma outra possibilidade era exatamente no templo pagão, participar de uma festa pagã. E é nesse contexto que Paulo diz qual é a relação que há entre Cristo e o maligno, entre o santuário de Deus e os ídolos. E os laços familiares, queridos. A história da igreja mostra isso. Uma das dores do cristianismo primitivo era a maneira como as famílias eram divididas por causa da fé cristã. Por exemplo, uma esposa se convertia e o seu marido podia expulsá-la de casa. Um marido era convertido e sua esposa podia deixá-lo. Um filho ou uma filha era convertido ao Senhor e na volta para casa podia encontrar a porta fechada, porque agora era um cristão. Você pode imaginar o que significa isso, a implicação de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Foi a história que contou Bill Bright, pregador americano, lá nos anos 1970, pregava entre os universitários americanos, e um dia pregou o Evangelho, perguntou se pessoas, após aquele encontro, queriam conversar com ele, e vários ficaram, e depois, por fim, um jovem ficou, era muçulmano, estava nos Estados Unidos, estudando cinematografia. Ele diz, olha, quando cheguei aqui, um amigo meu, cristão, me deu o Novo Testamento, eu comecei a ler o Novo Testamento, descobri que o Deus a quem procuro é o Jesus do Novo Testamento. E hoje, quando você pregava, essa palavra tocou meu coração. Agora, eu sou de uma família muçulmana, se eu for convertido hoje a Cristo, eu deverei comunicar aos meus pais, à minha família. Eles são muito zelosos, então eles vão me repudiar. Em me repudiando, eu não terei mais o sustento. Não tendo sustento, eu perderei o meu visto, terei que voltar ao meu país. E eles são zelosos. E ele terminou dizendo, se eu for convertido a Cristo, eu deverei estar pronto a perder a minha própria vida. E Bill Bright disse, colocou-se em silêncio, não disse nada, ficou em oração. Ele disse, Deus não me chamou para forçar a conversão de ninguém, para pregar o Evangelho. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Até que o moço disse, eu estou pronto. Bill Bright conta que de fato aconteceu aquilo, ele convertido, comunicou aos pais, foi repudiado. Depois Bill Bright perdeu o contato com ele, não sabe o que aconteceu. Por mais duro que seja, esse é o princípio bíblico aqui, por mais duro que seja, uma pessoa não pode fazer certas coisas e ser cristão ao mesmo tempo. Volto a dizer, Paulo aqui não estava Paulo não estava estimulando o isolamento em relação aos incrédulos, mas pelo Espírito de Deus, ele desaconselhava o envolvimento com os valores e as práticas pecaminosas deles. Era exatamente isso que ele dizia. Quando o Espírito de Deus habita em uma pessoa, essa pessoa deve agir como sendo um filho de Deus. Há determinadas coisas que são absolutamente incompatíveis. O Salmo 15, que é tão querido, tão amado e tão conhecido, que fala sobre o cidadão dos céus, diz exatamente sobre isso.
Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade, não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede não será jamais abalado. Uma proibição, uma incompatibilidade, uma ordem, mas em quarto e último lugar, uma promessa da graça de Deus. Promessa é: eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Para o apóstolo Paulo, esses versículos são uma promessa de Deus. Quando Asaf, naquela crise, disse: inutilmente conservei a minha integridade, porque a cada manhã sou afligido. De que adianta ser fiel a Deus e sofrer reveses, né? Ser afligido, de que adianta? O servo de Deus fiel sofre, o ímpio está tranquilo. Adiantou alguma coisa? Até que o salmista disse: entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles, o fim dos ímpios. Certamente tu os colocas em lugares escorregadios, eles logo passarão. Quanto a mim, disse ele, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Tu me guias com o teu conselho, tu me seguras com a tua mão direita e depois me recebes na glória. É esse o espírito aqui. Foi assim que Martinho Lutero escreveu o hino Castelo Forte. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. É melhor ficar com o que é eterno, não é mesmo? Porque o que é passageiro, fugaz, não tem valor eterno. Por isso que Paulo, pelo Espírito de Deus, diz: buscar as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, onde Cristo vive, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Concluo dizendo: uma vez que possuímos tais promessas, devemos nos purificar de toda a impureza que contamina o corpo e o espírito, a fim de nos dedicarmos à santidade e à honra ao Senhor Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele aplique ao nosso coração a sua palavra. Só Ele pode nos dar entendimento da sua verdade. Que Ele aplique ao nosso coração. Que você saia daqui hoje dizendo: Senhor Deus, dá-me a graça da integridade. Que o meu coração seja todo teu, Senhor. Que não fique nenhum recanto na minha vida reservado para mim mesmo. Tudo teu, eu e tudo que tenho, tudo é teu. E eu quero viver para o louvor da tua glória. Que Ele nos abençoe. Nesse espírito, nós vamos ficar em pé e nós vamos cantar o hino Chamada. É uma chamada, é uma convocação, número 317 do Novo Cântico, após o que